Por exemplo, quando o neguinho lê o Evangelho, ele diz, eu vou cumprir isso aqui exatamente como tal. Eu falo, pera, mas tudo que está no Evangelho são princípios, são regras, são enunciados normativos gerais. E daí, até a situação particular, o caminho é longo e problemático. Portanto, isso é o que diz o Nikolai Berdyaev, com muita razão. Quer dizer, a aplicação do Evangelho na vida diária é um processo criativo. Não é uma simples dedução que você vai fazer, que se colocar num computador, está aqui a regra geral e está aqui as variáveis, e então, em tal caso eu tenho que agir assim, assim. Não, isso não existe. Porque daí não existiria incerteza moral. E se não existisse incerteza moral, tá certo, nós seríamos apenas maquininhas. Então, isso quer dizer que isso é importantíssimo. Se você não faz um esforço pessoal, quer dizer, de transição do princípio normativo geral para a situação particular, com toda a ambiguidade que existe aí, então significa o seguinte, você não está dando atenção ao que Deus disse. Você se contenta com pegar a interpretação geral que vigora no seu meio e segui-la. Você não está fazendo um esforço interior. Você não está prestando atenção em Deus, você está prestando atenção na opinião pública. Você está seguindo ela. Agora, se você fizer o esforço real, o que diz a Bíblia? Meditar dia e noite a lei do Senhor. Não diz isso? Para que precisa meditar se você já sabe a significação? Já sabe o que tem de fazer? Precisa meditar justamente, você tem que reconhecer primeiro, não estou entendendo. É a primeira coisa. Não estou entendendo e isso aqui é barbaramente importante. Então você medita dia e noite. Você não foge da contradição, não foge da dificuldade. E no fim você encontra mais ou menos um guiamento do que você deve fazer. Nunca é com certeza absoluta. Mesmo porque, vamos dizer, ao ser humano não é dado alcançar a verdade completa sobre si mesmo. Um certo coeficiente de falsificação e de mentira para si é inextinguível no ser humano. Ele faz parte da natureza humana. Então, por exemplo, quando Kant dizia, não, nós temos que dizer sempre a verdade. Por exemplo, se entra um ladrão na sua casa e pergunta onde você escondeu o dinheiro, você é obrigado a dizer para ele porque você não pode mentir. Claro que isso é uma coisa puramente maquinal e estúpida. Na verdade, uma situação dessa seria enormemente complexa e não tem uma regra para você seguir. Às vezes você deve dizer para ele onde está, às vezes você deve esconder, e só a situação concreta é que dirá para você o que fazer. Portanto, não tem receita. Isso é importante, quer dizer, o Evangelho não é um receituário da conduta moral certa, ela não é isso de jeito nenhum. Ela é algo para ser meditado, onde cada linha tem, vamos dizer, um mistério que tem que ser desvendado por cada indivíduo trabalhosamente em cada situação. Tá certo? Sobre alguma lei geral ou universal, o filósofo então esse caminho geral, caminho no sentido ao particular e concreto, que é a sua experiência própria. E somando a própria experiência de outros, talvez, faz então o caminho inverso, que seria do particular e concreto para o geral universal. É assim mesmo que se faz. Você está continuamente indo do geral ao particular, o geral que você imagina conhecer, porque ele chega a você por uma fórmula simples, seja um dos 10 mandamentos, ou seja, é o E igual a MC2, é alguma fórmula geral, tá certo? Mas que não implica conhecimento verdadeiro. Quer dizer, o conhecimento verdadeiro só existe na hora em que você consegue descobrir o geral no particular e vice-versa. E esse é o que nós estamos fazendo o tempo todo. Não é isso? Isso não vai parar nunca. E quando eu falo, por exemplo, a técnica da confissão, o método da confissão, a descoberta da mentira interior é diária. Você nunca vai se livrar dela. Nunca. Estou me confessando para Deus. Bom, você está confessando uma pessoa que você não está vendo. Primeiro já é uma situação de diálogo um pouco estranha. Porque fisicamente falando, você está falando sozinho. Então, então eu já tenho que fazer, vamos dizer, um esforço para, como diz, me colocar na presença de Deus. Bom, mas você está se colocando na presença de Deus ou colocando Deus na sua presença? Esse já é um problema. Então, você nunca vai escapar disso.
desta dificuldade. Né? Porque ela é inerente à condição humana. Isso deriva do pecado original. Nós não temos a visão de Deus. Né? Mas Deus interfere, às vezes. E às vezes mostra de uma maneira, assim, fantasticamente evidente que ele está vendo a situação, embora você não o esteja vendo. Né? Eu já tive a experiência milhares de vezes de você orar pedindo uma coisa, a coisa acontece na mesma hora. De como parece que você está falando no telefone, porra. É? E, no entanto, eu não vi ninguém agir. Eu vi a coisa acontecer apenas. Quer dizer, nós conhecemos Deus por seus indícios, pela sua presença. Esta presença, vamos dizer, é o que vai nos indicar depois o sentido daquilo que ele disse no Evangelho. Não é o contrário. É? E você vai ter o Evangelho primeiro e depois você pegar a presença de Deus. Escuta, se Deus estivesse somente no Evangelho, Deus seria um personagem de um livro. Porra. Se ele não está agindo aqui e agora, então ele não é nada, absolutamente nada. É uma coisa mitológica sobre a qual se escreveu. Então é a ação divina que faz você entender o Evangelho. É? Mas você precisa prestar atenção. Nem Jesus Cristo assegura a fé. Se ele quisesse impor a fé a todo mundo, então todo mundo teria fé. Uns têm e outros não têm. Por quê? Porque existe o livre-arbítrio, meu filho. Então, Deus bate na sua porta, ele oferece, né? Você manda embora, ele insiste, ele pede, ele implora, ele chora, e você pode não aceitar. Então, a fé depende do seu livre-arbítrio. Depende da assistência do Espírito Santo, claro, mas se o Espírito Santo vem e você manda embora, uma vez, duas vezes, ela não quer, então acabou. Então, o livre-arbítrio é uma coisa, vamos dizer, intransponível. Então, o próprio Deus não viola o livre-arbítrio. E a fé está no livre-arbítrio humano. Ela depende do livre-arbítrio humano. Sozinho você não faz isso, claro, você precisa da assistência do Espírito Santo, mas o que decide você a pedir a assistência do Espírito Santo é o seu livre-arbítrio. Se não existisse a possibilidade até de você pecar contra o Espírito Santo, não existiria o fenômeno fé, meu Deus do céu. Você pode rejeitar tudo, você pode rejeitar a verdade. Você vê, o Concílio Vaticano I, do começo do século XX, baixou um decreto que o nego que assiste os milagres e continua não crendo, ele comete pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque ele está negando o que ele sabe. É? Por que isso pode acontecer? Porque existe o livre-arbítrio. É? Então, portanto, não cabe ao magistério da igreja assegurar a fé de ninguém. É? Ele oferece a perspectiva da fé. Oferece, justifica, ensina, etc, etc. Mas ele não pode obrigar ninguém a ter fé. Então, a base de todo conhecimento é este. Só existe um método cognitivo real, é o método da confissão. É o único que está ao alcance do ser humano.